Olá, estamos começando mais um episódio do podcast do Clube Casa Design sobre arquitetura corporativa. Nosso patrocinador é a Ecofon. E hoje eu estou com uma pessoa que há muito tempo querendo trazer ela aqui para participar do nosso podcast. Vai ser um assunto que eu particularmente gosto bastante, acho que bastante gente vai gostar. A gente vai falar sobre projetos de casas noturnas, bares. Então é um assunto bem interessante. Queria trazer aqui, acho que um dos maiores expoentes aqui, poderia ser o melhor convidado para falar sobre esse assunto, o Facundo Guerra. Vou deixar o Facundo se apresentar. Muito obrigado, Facundo, por ter vindo aqui hoje. Imagina, desculpa o trabalho que eu dei pra chegar aqui. Acho que foram umas 3 tentativas, né? Enfim, eu sou empreendedor, né? Empresário, já montei 25 projetos, todos eles em São Paulo. Se bem que eu montei aquelas casas flutuantes, né? Aquela experiência de hospedagem temporária aqui no interior do estado de São Paulo. Então, montei 25 projetos, sou engenheiro de formação, um arquiteto frustrado, mas trabalhei com grandes arquitetos, então acho que um pouco do ofício eu acabei experimentando trabalhando com grandes arquitetos. E fiz jornalismo, mestrado e doutorado em ciência política pela PUC. E sou pai da Pina também, que ocupa boa parte do meu tempo hoje em dia. E é isso, agora acabei de abrir o Love Story. Peguei o Love Story. O Love Cabaré. Era o Love Story, né? Um dos grandes lugares que a gente teve aqui em São Paulo. Uma casa noturna que era dedicada ao after e tudo mais. E aí agora a gente tá trabalhando, tentando fazer um parque de diversão para adultos. Olha. E é um projeto que foi um projeto muito desafiador. Talvez tenha sido o projeto mais complexo da minha vida. De todas as perspectivas. Fiz o Bar dos Arcos, fiz o Cine Joia, o Blue Note, Lions. o Vegas, o Lions, o Iate, Panam, Frank, Infine, Altar, Zé Carniceria, acho que Volt eu já falei. Riviera, você falou? Riviera, Mirante 9 de Julho, o Drive-In Belas Artes. Que mais? Vai eu vou me longe. esquecer. O Lina, o Café Lina. Blue Note você falou, né? Blue Note, que tá... O Blue Note. Eu vou me esquecer de um monte, cara. Com certeza alguém já foi em um dos... Se você eu, saiu particularmente, em São Paulo... eu já fui em todos que você falou. Todos? Menos no Love Cabaré. Ainda não conheço. Então, o Love de todos eu acho que é o... Não, o meu filho predileto é o Bar dos Arcos. Eu adoro o Bar dos Arcos. Eu adoro o Bar dos Arcos também. Mas o Love é o projeto, talvez o projeto mais difícil que eu já montei. Em todos os sentidos. É muito potente. Mas é foda você lidar com desejo. Assim, a gente sempre lida com desejo quando a gente tá desenvolvendo algum projeto. Ou tentando traduzir a vontade do outro, né? Entregar pro outro aquilo que ele nem sabe o que ele quer. Mas quando você tá falando no campo do desejo, da sexualidade, é muita variação. Tem um espectro enorme de corpos, de sexualidades, de fetiches, de intensidades. E aí é muito difícil você conseguir acertar em cheio, porque tem gente que vai e fala que é muito baunilha, tem gente que fala, é muito forte. Fica impressionado. Fica impressionado. Então é muito difícil encontrar esse tom. É um projeto muito desafiador. E como que você foi parar, né? Você deu uma breve história aí, você é engenheiro, fez jornalismo. Como que você foi parar nessa área? Porque eu fui demitido. Eu era um executivo de corporação, trabalhei na Tetra Pak, trabalhei, sei lá, na American Express, American Online, que foi um grande provedor de internet que a gente teve aqui no Brasil. E aí eu fui demitido. E eu nunca quis ser empreendedor. Aliás, quando eu comecei a empreender, nem existia. O empreendedorismo não era uma categoria. Você era dono do seu próprio negócio, ou sei lá, você era empresário, mas não existia empreendedor. E aí eu fui demitido, não conseguia me empregar de novo, porque era super qualificado, tinha um salário um pouco alto pra minha idade. E aí eu montei meu primeiro negócio, que foi a Teodora. Não montei, né? Entrei de sócio com a minha sócia, então, que se chamava Rita Weiner, que é uma artista plástica carioca, super talentosa. Mas ela tinha uma marca chamada Teodora e eu entrei como sócio. Quebrei a empresa não foi pra frente. 2 anos depois,
desse primeiro fracasso eu monto o Vegas. E aí o Vegas deu Já foi um certo. sucesso. E desde então, sei lá, o Vegas foi em 2005. E desde então montei eu não sei, entre 25 e 27 negócios. Eu tenho que contar, na verdade. Eu parei pra Perdeu contar. as contas dos filhos. Eu fiz também, porque eu também fiz alguns projetos pra outros, né? Tipo Farol Santander. Ah, legal. Esse eu não sabia. O Farol Santander é um projeto meu. O... E você também participou de alguns programas, né? Não entrevistas, mas como jurado também, né? De programas de eu TV. participei do Shark Tank e agora eu acabei de gravar um reality próprio. Na própria Sony, que se chama Shaking the Bar. Que vai estrear em outubro. Gravei em março e a gente já fechou mais 2 Legal. temporadas. E é legal, assim, eu tô indo pra esse território de comunicador, sabe? Era uma coisa que eu já tô um pouco cansado de fazer o que eu faço, assim. Tô naquela crise, sabe da crise existencial da meia-idade, que você fala, pô, dentro desse lugar que eu me propus, era fazer espaços de entretenimento, espaços de convivência, desenvolver palcos no sentido mais amplo. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. Eu fiz cinema, espaço cultural, casa de show, boate, bar, restaurante, agora um teatro, que era o último lugar que me faltava aí. Teatro enquanto estrutura, né? Enquanto aparelho. Então eu fiz tudo que eu podia fazer. Não tenho mais pra onde ir, entendeu? O Love foi talvez o último dos O desafios, Love assim. fugiu um pouquinho do... O pouquinho Love... não, bastante, né? Se a mas gente é que o for Love analisar. também... O Love não tem muito paralelo, porque a gente fez alguma coisa que há muito tempo não se fazia no Brasil. Acho que desde a década de 70. Não se fazia um teatro de revista ou um cabaré. Exato. Verdade. A compreensão do cabaré hoje, contemporânea, é do prostíbulo, né? Por Exato. causa do Sim. sertanejo, quando se fala de cabaré, se pensa no prostíbulo, no lupanar, na Casa da Luz Vermelha. E, na verdade, o cabaré é uma estrutura que vem da década de 60. Na verdade, vem da década do começo do século XX, ali, da emergência das vanguardas, né? As casas de shows, pocket shows, tem uma série, uma série não, um filme que eu acabei de ver, um mockumentary, assim, é um documentário que conta um cabaré que existiu na Alemanha na década de 30 e que era frequentado pelos oficiais nazistas, assim, do Hitler. Que conta como que ele foi importante para essa vanguarda. Por exemplo, a primeira cirurgia de uma mulher transgênero foi feita ali dentro. Ali dentro não, né? Olha só. Foi uma mulher que frequentava esse espaço que acabou fazendo cirurgia de ressignificação de identidade de sexo. Então tem uma coisa assim muito potente do cabaré. E na década de 60 e 70 em São Paulo existiram mais de 20 cabarés ali na região do Copan. E eles desapareceram. Então a vontade era trazer o cabaré. Existem cabarés em outros lugares do mundo. Sim. Sei lá, Berlim, Amsterdã, Nova York, França, Paris. é. Você tem cabarés, mas a gente não tinha. Tinha um cabaré da Cecília, né? Ele tá ainda aí, um espaço super interessante que a gente tem em São Paulo. Mas ele é pequenininho, é muito autoral, assim. Eu tava querendo trazer um cabaré com estrutura tecnológica, estrutura de cozinha, de coquetelaria. E tem sido um baita de um desafio. Legal. O que eu acho interessante, eu tô escutando aqui você comentando, né, sobre os seus empreendimentos. E assim, eu já vi várias entrevistas suas. E você tem um perfil curioso. Você não você falando parece que é um cara boêmio, assim, né? E você, pelo que eu já vi em outras entrevistas, você não gosta de beber, de sair à noite. Eu nem bebo, eu nunca bebi na minha vida. Nunca bebeu? Nunca bebi na minha vida. Nunca bebi álcool na minha vida. E eu já montei. O Frank foi um bar que eu montei em 2016, 2017. E figurou entre os 100 melhores bares do mundo, né? O Arcos também. Então eu sei montar bar, mas eu não. E eu acabei de apresentar um programa de coquetelaria. É que não é sobre o líquido. Nada é sobre o produto, não é o que você verte no copo, entendeu? O produto transcende o que você coloca dentro. É o gelo, é o copo, é a trilha sonora. Com certeza. É talvez a maneira como o garçom ou como o bartender coloca esse copo diante de você.
como que aquilo conversa com uma linha narrativa maior. Então, para isso, às vezes, se você é um bom bartender, você fica muito focado no líquido. E você esquece Exato. que não é isso. É. Então eu deixo especialistas, bons bartenders, pensarem no líquido, enquanto eu vou pensar em tudo o resto. Hoje, em qualquer área, é questão da experiência, né? Eu tava até olhando esses dias um perfil de uma barbearia. O que menos tem ali no perfil que eu tava olhando era corte de cabelo. Ele registrava ali as experiências, né? A bebida, o charuto. Então, tem todo um contexto por trás, né? O que a gente chama de experiência hoje também tem uma coisa. A gente acaba criando palavra. Parece a experiência é uma palavra que surgiu faz talvez 4, 5 anos. Esse capitalismo meio tardio que tenta se diferenciar a qualquer custo. Então, num momento em que tem excesso de consumismo e os produtos, como eles são fabricados no mesmo lugar, eles têm pouco diferencial tecnológico, você vai para o campo da experiência porque quando você fala de experiência, você fala de atributos quase psicológicos / espirituais, sabe? Então ninguém vai comprar um barbeador, você vai comprar o toque da tua filha no teu rosto que vai criar uma memória. Você compra um produto, na verdade, para atingir outros objetivos. Ninguém vai pro bar para beber. Sim, simplesmente. As pessoas vão para comemorar, elas vão para socializar, elas vão para encontrar, elas vão para se arriscar, elas vão para se apaixonar, para terminar uma relação. Então, nunca é sobre aquilo que você tá vendendo. É sobre o que aquilo vai provocar na pessoa que tá consumindo aquilo que você tem para vender. E aí você vai para esse campo da experiência por falta de um termo melhor. Mas também tem muito do que você fala. Eu tô um pouco cansado da tal da experiência, da tal da narrativa, porque tem muita coisa que é artificial. Às vezes você só quer um produto. Concordo. Não tem experiência quando você vai comprar, sei lá, uma agulha ou um parafuso. E aí, nessa tentativa de diferenciação artificial, todo mundo começa a contar uma historinha. Meu, para de falar, me vende um parafuso e pronto. Concordo. Né? Fantasiar a coisa por trás. Artificializar. Também, né? Ou que se falava há alguns anos, gourmetizar aquilo. Eu já fui muito acusado de ser gourmetizador, eu dou risada quando falam isso. Mas, no meu caso especificamente, eu tô trazendo lugares de volta. Né? Lugares que eram importantes, que de alguma forma marcaram a memória dos paulistanos ou que são marcos de identidade de uma cidade, especialmente São Paulo, que é uma cidade super única, né? Por isso o centro? Na verdade é porque o centro sempre foi meu território. Acho que é a primeira vez na minha vida que eu não moro no centro. Agora eu me mudei pra Paulista. Mas praticamente. Não, vá à borda, vai o limite exterior. Se cair pro... daí já vai pros Jardins. Se bem que eu tô morando do lado dos Jardins, que é a Avenida Paulista com a Doc Lobo ali do lado dos Jardins. Mas é a primeira vez na minha vida, porque eu sempre fui, quando eu vim pro Brasil, eu vim pra Santa Cecília. E aí teve uma época que a gente foi pra Barra Funda, fiquei na Santa Cecília. Aí depois de lá, eu tive alguma passagem breve pelo Sumaré. E depois eu voltei pro Pacaembu e fiquei minha vida toda. Agora que eu fui pra Paulista, tô subindo, né? Daqui a pouco eu vou parar no Jardim Europa. Fica bem burguês, eu vou parar lá no Jardim Europa. Mas é a primeira vez que eu saio do centro. E eu sou territorialista. E tem uma coisa, como eu sou argentino, e São Paulo, pra mim, ele é muito difícil de você entender São Paulo, né? São Paulo é muito... não é uma cidade, são múltiplas cidades que se colapsam e que acabam formando essa megalópole meio pós-apocalíptica que a gente chama de São Paulo. Então, o centro pra mim é São Paulo possível. Uma moca São Paulo possível para o que você faz, né? São Paulo é a cidade perfeita, né? Quer ser uma cidade que vive, né? 24 horas, né? Pro foco do... E às vezes não. Sei lá, se você faz alguma coisa... É difícil você ver também. Tem restaurantes que não abrem às segundas-feiras. Se você vai sair em São Paulo, segunda-feira... É uma cidade gigantesca, com muita opção, mas também com uma competição muito... É difícil você se destacar em São Paulo.
É verdade. Socorro. Especialmente no meu campo, você consegue ser cool por 2 meses, depois você é esquecido. É muito... É uma cidade cruel também. Isso é verdade. E assim, eu tenho uma curiosidade de entender até onde o Facundo participa nesses projetos. Então, por exemplo, vai montar um bar. Você palpita onde que vai ficar o banheiro, a cor. Porque eu vi uma entrevista sua, até você comentando no Bar dos Arcos, que você contratou pessoas, assim, para criar diversidade, uma pessoa trans para receber. Eu achei super interessante você entrar até na questão da contratação das pessoas que vão estar ali. Até onde que... Cara, na verdade, os projetos, eles são... Tem uma coisa também que é um fenômeno meio que agora dos últimos 5, 10 anos, que é o empreendedor se manifestar e se... Ele não é um artista, mas ele se expressa através dos seus negócios. Então, o negócio, na verdade, ele não é feito para um público-alvo. Ele é feito para o empreendedor e por força de rede social e microsegmentação demográfica e tudo mais, Sim. você acaba achando pessoas que têm interesses assemelhados ao seu. Para mim, a história de público-alvo nunca existiu. Eu nunca fiz para o outro. Eu sempre fiz o lugar que eu queria frequentar. Entendi. 100% das vezes. Eu nunca fiz pensando, eu vou te encontrar o público E+, A-, porque também Essa faixa, né? Eu não tô interessado. Entendi. E eu também não tô interessado em fazer coisa pra gente rica. Gente com grana. Porque aqui no Brasil, especialmente, gente com grana não tem muita sensibilidade estética, né? Sensibilidade moral, estética, enfim, todos os campos. Então, eu nunca penso assim, não, eu vou fazer uma coisa pra agradar a essa faixa. Então, e eu acho assim, quando eu vou trabalhar com alguém, eu olho pro projeto e eu conheço o trabalho de quem eu vou chamar pra trabalhar comigo. Muitas vezes eu interfiro pouco, mas só na edição da pessoa você já tá fazendo um recorte muito específico, mas eu sei exatamente o que eu quero. O meu briefing é muito fechado. Então você participa do... Total. Eu já falo assim, olha, eu quero... Eu falo qual que é o resultado que eu tô esperando. Mas assim, aqui eu quero o espelho. Você entra nesse... Não chego, não, porque também, se eu fizer isso, eu acabo tolhendo a necessidade que o outro também tem de se expressar. Sim. O que eu tenho que fazer é juntar esse tesão de criação, né? De todas as pessoas. Todos nós amamos criar, né? Sim. Todos os humanos se expressam de algum jeito ou amam criar. E eu não pago os melhores fees, eu não tenho nem grana pra isso, porque eu sou um empreendedor pequeno. Então, o que eu tento... de alguma forma compor olha, eu vou te chamar, eu não vou te pagar o melhor fee, mas eu vou deixar você fazer o seu trabalho, e você vai fazer seu trabalho com outras pessoas que estão vibrando e gozando na mesma frequência. Legal. Então aí o projeto sai muito potente porque todo mundo cria, entendeu? Entendi. É óbvio que você tem que dar um direcionamento. Então a visão final é sempre minha. Claro, senão fica muito vago também. Não, e senão cada um vai pra um lugar, entendeu? Senão os resultados, você criou aqui... Eu acho que assim, o briefing, cara, o briefing é a coisa mais importante pra quem tá construindo qualquer coisa. Você tem que saber com quem você tá trabalhando, você tem que saber por que você tá chamando aquela pessoa pra trabalhar, e você tem que saber estruturar um bom briefing para que aquela pessoa crie, mas dentro de uma pauta, né? Dentro de um caderno pautado. Pra alinhar expectativas, né? Senão você fica frustrado depois, né? Com o resultado. Não é assim, vou te chamar para criar com uma folha de papel em branco. Senão você vai fazer, sei lá, 3, 4 tentativas, refação e tudo mais. Então, tem muita coisa que eu falo, eu não gosto, mas eu vou te dizer... Eu não me lembro... Olha, foram raríssimas as vezes que eu pedi refação. Raríssimas às vezes. Eu quase nunca peço pra pessoa refazer o projeto. Normalmente o que eu aceito é a primeira versão e a versão que vai ser implantada. Mais uma vez, por exemplo, o que aconteceu agora com a Todos do Maurício Arruda. O briefing tava muito... Eu cheguei pra equipe da Todos um caderno de 100 páginas de referência. Eu fiz um planejamento estratégico antes, eu sabia o que eu queria, eu tinha estudado, eu tinha
conceituado, eu sabia qual que era a relação, o que que a gente ia apresentar, quais eram as referências, qual que era o recorte estético. Eu falei, olha, eu adoro a estética da loja Biba, que existiu em Londres na década de 60 e 70. Eu quero o maximalismo onírico. Eu tô cansado do minimalismo... não minimalismo... Não tô falando minimalismo como movimento artístico na década de 60, mas esse minimalismo estéril, que tudo parece ser uma cafeteria no Brooklyn, sabe? Tô cansado dessa linguagem. Eu quero excesso. Porque a gente tá falando de desejo. E o desejo não é estéril. O desejo é molhadinho. O desejo é o contrário. Ele é múltiplo. É o oposto. E aí, pô, depois de todas esse refinamento de briefing, vem um projeto que a gente acertou de primeira. Mas aí você tá falando a questão estética, que é o que vai influenciar aí no desejo, no visual, que vai mexer com a cabeça das pessoas. Mas você, por ter participado de vários empreendimentos, você sabe como que funciona os bastidores de tudo isso. Ah, sim, mas isso a gente diz. Ó, eu preciso aqui eu preciso de uma câmara de lixo. Aqui eu preciso isso você... Ah, sim. Essas o banheiro aqui não vai funcionar. Normalmente o arquiteto sabe, né? Onde que vai funcionar ou que não vai funcionar o banheiro. Porque é muito louco. Quando você tá fazendo um espaço, você tá brincando um pouquinho de Deus, né? Porque a maneira como o fluxo dos humaninhos vai acontecer aqui dentro daquele espaço vai permitir encontros, desencontros, experiências negativas, positivas. Então, a maneira como você arranja e distribui as massas, né, as áreas dentro de um projeto, elas que vão determinar se alguém eventualmente pode se separar porque você desenhou mal o lugar do bar ou vão achar o projeto uma merda, ou você vai... Cara, a arquitetura é uma coisa muito doida, né? Eu sou muito... na verdade, não existe arquitetura, porque a gente esquece que a arquitetura está a serviço dos humanos que estão ali dentro. E tem muito arquiteto que se esqueceu disso ao longo da história. E assim, para mim, uma cadeira a mais, uma cadeira a menos pode representar o fracasso do meu negócio ou o sucesso dele. Às vezes, por exemplo, teve projetos em que eu comecei com excesso de gente na porta, como o Arcos, o Riviera, boa parte de todos os projetos que eu abri, graças às deusas, eu tinha fila na porta. E eu tinha que entender que no começo, se eu não coloco... O Riviera, eu fiquei numa dessas filas. Eu fui logo quando inaugurou ali. A gente inaugurou o Riviera com 4 horas de fila na espera. Mas, por exemplo, o Bar dos Arcos. A gente começou como era um projeto de alta coquetelaria, você tem uma restrição da área operacional. Sim. Então, o salão... E era um projeto tombado. Então, o salão era muito grande, mas as áreas operacionais eram pequenas, a quantidade de frente de bar que a gente tinha. E como a gente queria uma coquetelaria avançada, uma coquetelaria refinada, Sim. eu tinha que reduzir a quantidade de seating, ou de lugares para se sentar, porque senão eu não teria fluxo operacional para entregar esses drinks com qualidade para as pessoas ali. Essa era a pretensão do lugar. Então a gente fez, esse projeto a gente fez com a MM18. A gente fez o projeto muito arejado, do ponto de vista de metros quadrados, versus no seating e pessoas sentadas. Cara, e aí logo depois mas aí me deu um outro impacto, porque as filas na porta começaram a ficar insuportáveis, 2, 3 horas. E aí eu tive que fazer, aí você vai orquestrando, porque você fala, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir o tempo de preparo das bebidas, aí volta pra chefe de bar e fala assim, a gente vai ter que trabalhar com pré-preparo. Então vai ter que fazer muita coisa na nossa cozinha, pra na hora de servir você não perder muito tempo no preparo da coquetelaria. Só que a gente não tinha uma área de cozinha. Entendeu? E é um subsolo ali, né? Exatamente. De um imóvel que é tombado. Então, cara, e assim você vai ajustando. Então aumenta, sei lá, uma mesa. Uma mesa ela pode representar um funcionário a mais. Só que você tem que levar em consideração 5 anos. Então, um funcionário a mais ou 2 funcionários a mais em 5 anos podem representar centenas de milhares de reais. Uma mesa, o faturamento de uma mesa ao longo de 5 anos pode representar todo o lucro que você poderia ter dentro do lugar, por causa de uma mesa.
Então, é um negócio que, sim, a arquitetura, você errou no projeto, ela é diretamente relacionada com o sucesso ou o fracasso do lugar. Faz sentido. E tem muito lugar que, assim, as pessoas... elas, por exemplo, você vai muito em restaurante e você sabe, aqui paulistano fala muito do serviço, né? Ah, eu não gostei do serviço. É uma coisa... Se você for... É que é um público exigente também, Não né? é que às vezes eles não conseguem falar o que lhes desagradou e aí eles vão pro serviço. Às vezes, por exemplo, a comida tava ótima, os drinks estavam excelentes, mas o serviço, às vezes não é o serviço, às vezes era o vozerio porque não se foi feito um projeto de acústica adequado pro lugar. Às vezes o projeto tinha muitas mesas uma ao lado das outras sem a distância para você manter a privacidade de um... Às vezes o prato não é... O projeto de gastronomia não se adequa a uma mesa de 50 centímetros, 60 centímetros, 40 centímetros. Então, se você tem um projeto de gastronomia com empratados e pratos ultra refinados, você tem que ter mesas maiores, né? Para você dar espaço para a pessoa consumir aquilo. E muitas vezes, quando você está fazendo um projeto, essas áreas são desconjuntadas. A gastronomia está fazendo uma coisa, a coquetelaria está fazendo uma outra coisa, a arquitetura está fazendo uma outra coisa. Onde você coloca, por exemplo, as mesas de apoio do pessoal do salão. Às vezes você se esquece que você tem um funcionário que você está obrigando ele a subir e descer a escada a noite inteira, porque você não previu um monta-carga. E aí o funcionário sai de lá completamente desgastado, gastou, sei lá, 400 calorias à toa, subindo e descendo escada, não é bem alimentado o suficiente, porque recebe um salário baixo, e chega no outro dia com fome e com mau humor. Pra gastar mais 400 calorias à toa. Porque o arquiteto... Aí ele vai dar uma resposta... atravessada. Assim, porque o arquiteto esqueceu de prever um monta-carga. Então, ou colocou o banheiro no lugar errado, ou você... Quantas vezes, eu não sei, tem mesas em restaurante na frente de banheiro? Como que a experiência vai ser boa? Péssima. Você vê uma porta abrindo o tempo inteiro ou na às tua vezes cara. você vê a pessoa lá dentro também. Que é mais constrangedor ainda. Então, cara, arquitetura é 80%. É muito difícil. Concordo. É muito difícil você ter um projeto bem sucedido se você não investiu muito tempo na parte de arquitetura para pensar em qualquer coisa que possa dar errado. E até a operação da cozinha, eu já fiz lá pelo escritório um refeitório de uma empresa grande, assim. Tinha 1000 funcionários. Eu pedi ajuda de um outro escritório especializado, né? Porque não é o que eu tô habituado ali. Tem cálculo de exaustão, tem muita coisa técnica, né? E é uma linha de produção. Então exato. você tem que saber qual que é o fluxo dentro da cozinha, para que o funcionário se movimente o mínimo possível. Ele tem que se fazer isso e levar para cá. Porque a partir do momento que ele tá gastando calorias à toa, ele pode ter uma ler, ele pode ter um acidente de trabalho, ele pode se ausentar. Isso vai criando mau humor na pessoa, porque ela não tem condições. Sim. Ou ela se esbarra com a pessoa que tá do lado. Isso vai criando animosidade. Que eu não aguento ver essa pessoa porque eu tenho que atravessar ela. Isso que você tá falando, às vezes eu falo para as pessoas até em casa, né? Por exemplo, eu fiz um espaço de cozinha na Casa Cor e as pessoas... dá uma dica, né? De como que você faz a cozinha. Eu falo, gente, tenta colocar a refrigeração aqui num lugar que a sua visita pode ir buscar. Porque às vezes você tá recebendo alguém, quer pegar cerveja. Você vai pôr a geladeira do outro lado, você tá cozinhando, o cara fica pedindo para passar. Deixa aqui a lavagem do lado, que você vai tirar os alimentos, você vai lavar, higienizar, cortar, e a cocção do outro lado. A nossa cozinha, se a gente já não... A de casa, se a gente, querendo ou não fizer uma setorização, você já vai se estressar no dia a dia. O pouco tempo que a gente fica, né? Você imagina num restaurante, tem que ter uma cabeça por trás. De cozinha, você vê uma tendência nas residências de alguns anos pra cá, cozinha americana. Muito. Que é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, né? Daí o nome. Mas os gringos, eles têm acesso a aparelhos que eles têm trituradores, eles têm máquinas de lavar louça que são gigantescas, eles têm fogões por indução. Então você tem acesso à tecnologia de cocção ou dentro de uma cozinha que muitas vezes a gente não tem aqui no Brasil. Sim. Então a gente adota
uma tendência conceito, gringa. né? Aí você vai morar num apartamento que tem cozinha americana. Aí você joga todo... Você não colocou espaço pra máquina de lavar louça. Aí você tá com toda a louça ali fermentando na pia. Aí chega alguém pra te visitar. Puta, tem que lavar a louça porque você não vai querer mostrar a cozinha toda suja pro vizinho. Não, mas faz sentido isso que você tá falando. A gente sempre foi às vezes, de importar e conceitos lá de fora. Prédio envidraçado, né? Aqui no Brasil é um país tropical, vira uma estufa. Mas a cozinha, eu concordo com você. A gente trouxe o conceito, faltou um pouco dos elétricos, tecnologia, mas eu acho que ela combina muito com o brasileiro. A questão de receber as pessoas, o brasileiro é muito acolhedor, assim. Mas faltou... Eu gosto da cozinha aberta, eu só não gosto da cozinha que é americana. Eu não gosto da cozinha dentro da sala. Ah, dentro da sala, entendi. O mesmo ambiente integrado. Eu gosto da cozinha próxima, mas... ali, não no dentro cantinho da dela. sala, no lugar dela. Que ela seja integrada, seja uma planta em L. Eu sei que muitas vezes não é possível. Mas eu não gosto de você ter que necessariamente lavar todos os pratos porque tá alguém chegando pra te visitar num domingo à tarde. Mas tem esses apartamentos pequenos, né? Que o pessoal adora, né? Porque acaba ampliando o apartamento. E aí você ganha mais metros, né? E mudando um pouco agora de assunto... É uma questão aqui que eu tava pensando, até vindo pra cá, pra gravar o podcast. A gente passou por um momento foi a pandemia, né? E a gente tá com, né? Acho que as pessoas começaram a utilizar mais aplicativos de encontro, relacionamento. Isso interferiu nos seus projetos? Cara, eu, assim... Sendo muito sincero hoje, Bruno, o meu maior concorrente é o Tinder, é o iFood, é a Netflix, a HBO. Eu tenho que lutar contra eles, não contra o meu concorrente que tá na esquina. Concorrente digital. Porque essas grandes plataformas, elas viraram lugares, né, depois da pandemia. Exato. Elas são lugares. E aí eu, no final dos contos, só presto um serviço para que todo aquele relacionamento que aconteceu por meios digitais se canalize dentro de um espaço físico, que ainda é necessário. Ou não, muitas vezes durante a pandemia as pessoas simplesmente se encontravam em parques, ou uma ia direto para casa da outra, porque não tinha como fazer um date num bar ou num restaurante. Então, é que isso já acontecia antes da pandemia. Eu usei o exemplo da pandemia, que a pandemia potencializou, né? E eu acho que agora, por isso que o Love é um projeto pós-pandemia. Eu acho que provavelmente eu não teria feito Love se não fosse pela pandemia. Porque ele empilha vários estímulos. Ele tem um estímulo que é sensorial, auditivo, depois vai para gastronomia, para coquetelaria, para o estímulo sensorial visual, ele tem várias camadas de estímulo. É um impacto que eu nunca vou conseguir entregar vendo Succession, entendeu? Sim, com certeza. Então, pra mim hoje... Com certeza não, né? Eu não duvido de nada, sem dúvida. Não, apesar de ser maravilhosa a série e tudo mais, mas eu acho que a experiência, o que eu tô fazendo com os negócios é construir, e essa é uma coisa que pra mim é muito clara. Eu tô sempre construindo um gatilho de memória. Eu tô esperando que as pessoas entrem lá, tenham uma noite inesquecível, e que dali a alguns anos elas se lembrem de si dentro de um dos meus lugares que serviu como um pano de fundo para elas mesmas. Muita gente depois da pandemia virou para mim e falou assim: por que você não abre Vegas de novo, que foi meu primeiro negócio, uma boate que existia ali na Rua Augusta. E eu falava, mano, você não vai voltar a ter 22 anos, cheio de êxtase na cabeça, às 6 horas da manhã dançando techno no Hells. Isso não vai acontecer. Hoje você virou um adulto de mal funcional, de 40 anos, com uma criança pequena em casa, exausto, e provavelmente você tem saudade da vida louca de 2005. Mas isso não vai voltar. Se eu abrir o Vegas, você não vai deixar de ser a pessoa que você é hoje. Então eu entendi que o Vegas, ele servia como esse gatilho pra pessoa se lembrar de que um dia ela foi. Ele teve o seu ciclo, né? E ele acabou, porque ele tinha que acabar. E as coisas têm que acabar. Eu sou a favor das coisas terem Mas você acredita... Por exemplo, esses dias me chamaram para um
um lançamento imobiliário e teve uma festa de inauguração totalmente metaverso. Você acredita? Não suporto a ideia. Então, isso é uma curiosidade que eu... Não suporto a ideia. que Acho que é uma coisa das big techs, assim, sabe? De falar, não, porque agora a gente tem que entender qual que é o dispositivo, qual que é a maneira como a gente vai... o celular já tá quase no seu limite. Agora é uma... O que menos usa é o celular, né? Pra ligação do celular. Mas o celular, computador, laptop, Smart TV, são telas que chegaram no limite do que elas podem nos apresentar. Tudo bem, pode ficar mais rápido ano a ano, a câmera sempre vai melhorar um pouco, mas quando você tá vendo isso numa câmera, numa tela pequena, não faz muita diferença. Fazia diferença das fotos de 2010 para 2023. Mas sim. de 2018 para 2023, não faz tanta mais diferença. Como você começou a falar de experiências, né? A pessoa tem uma experiência ali virtual, mas não é a mesma. E, assim, meu ponto de vista, eu acho uma experiência sem graça. Eu adoro. Eu tive experiências maravilhosas com o Oculus Quest, por exemplo. Né? Que é o dispositivo da Meta Quest. Sim. Eu me lembro que a minha filha tinha um aplicativo do Google e ela desenhava pequenininha, sei lá, 3, 4 anos, eu botava o óculos de realidade virtual e ela pegava os pincéis e desenhava em 3D os mundos dela e depois eu botava o óculos e entrava dentro dos desenhos dela. Eu tenho todos esses mundinhos que ela criou de desenhos. Ela colocava uns easter eggs, assim, escrevia Papai, eu te amo em algum cantinho, eu tinha que encontrar. Eu entrava dentro dessas nuvens de rabiscos, de casinhas, de ursinhos que ela desenhava e entrava dentro do desenho dela. Eu amo. Já me diverti muito jogando lightsaber, já me diverti muito jogando, sei lá, jogo de terror. Mas eu acho que são experiências de 30 minutos. 40 minutos. Depois disso, você começa a ficar fadigado, você começa a ficar... O teu senso de preservação, ele começa a pitar, porque você tá desconectado do mundo. Então, eu E aí você fala, não, mas a Apple tem uma... Mas tem gente que fica... bom tempo, assim, né? Mas eu acho que são, sim, é raríssimo. Assim, Até porque a bateria não dura, você tem ali 2 horas de bateria, 1 hora e meia. Não, é que eu tô falando assim, tem gente que fica o dia inteiro ali dentro do metaverso. Gente, mas as pessoas já ficavam conectadas em RPG ou game. Exato. Sei lá, joguei Atari minha vida inteira, joguei PlayStation 4, 5 horas e horas e horas. O mundo tinha desaparecido do lado de fora também. Entendeu? Eu acho que tudo que é em excesso é prejudicial, até quadrinhos, cinema, são todos metaversos. São todos universos que você penetra e que são desconectados daquele. Então não adianta, eu não acredito que vai ser uma maneira... ou pelo menos essa é a minha aposta, né? Futuro, sei lá quem pertence. Mas eu não acredito que as pessoas vão usar o novo óculos da... Por mais que a tecnologia avance, por mais que chegue no limite de você colocar um óculos. Nem todo mundo fica bem de óculos, nem todo mundo gosta de usar óculos. Tem gente que prefere usar lente, tem gente que prefere fazer uma cirurgia. Eu não sei se eu quero ter informação na minha cara o tempo inteiro. Eu preciso de, em algum momento, também me desconectar, né? Até pelo bem da minha saúde mental. Então eu acho que é um avanço meio artificial das Big Tech para nos mergulhar ainda mais em anúncios, em venda targeteada. E aí você constrói uma narrativa. Você constrói, olha, tem um admirável mundo novo que está chegando. Eu não acredito que o metaverso, ou qualquer versão dele, vai mudar a nossa vida. A inteligência artificial, eu acho que sim. Ela, pra mim, é a nova internet. É o futuro. É o que eu vivi na década de 90 com a internet. Eu acho que a gente tá vivendo 1996. Mudar a vida, você não acredita, mas você acha muda que... A vida. Muda a vida. Eu acho que muda a vida. Muda a vida pra bem e pra mal. Tem muita gente que vai se ferrar. E eu acho que você vai ter mais concentração de renda, eu acho que tem mais gente... Até dentro da arquitetura, né? Eu tava te falando que, pra mim, a arquitetura, tal como a gente conhece, ela tá com seus dias contados. De verdade.
Eu acho que ela tá com os dias contados, tal como a gente conhece, né? Se a minha filha hoje O falasse processo pra mim, criativo que você tava... eu acho que grande parte dos projetos de arquitetura, pelo menos na minha interpretação, o que eu sempre fui crítico, ou qual foi sempre a minha crítica ao trabalho dos arquitetos? Muitas vezes existe a necessidade do arquiteto, ele se vê como um artista, grande parte das vezes. E ele precisa construir uma gramática de projetos, para ele mostrar qual que é a linha, qual que é a gramática visual, Certo. quais são os materiais, qual que é a maneira como ele enquadra O estilo dele. o estilo, porque ele cria uma assinatura. Exato. Só assim ele consegue vender projetos com cada vez mais lucro. A partir do momento que ele se transforma numa grife, certo? Exato. Então ele precisa se construir como marca. E para isso... É o nome da pessoa que leva ali, que é geralmente o nome do escritório, né? E que você acaba criando uma gramática visual. Então você vê um projeto do Kogan, você sabe que é do Kogan. Você vê um projeto do Isai, você vê um projeto do Niemeyer, você vê um projeto... Otaki, que é Rui Otaki. Bom, você tem maneirismos e linguagens, né, de arquitetura. Então tá todo mundo buscando a sua própria linguagem. Aí a gente entra num campo. Muitas vezes o projeto do arquiteto, ele não é feito para você. Ele é feito para o arquiteto montar mais um projeto de portfólio, porque o arquiteto vai vivendo de projeto em projeto, né? Sim. E às vezes você fica à mercê dessa necessidade do arquiteto de construir o seu portfólio que seja coeso e que faça sentido, né? Para ele apresentar um corpo de obra mais para frente. Que seja a necessidade daquele cliente. Exatamente. Então, a gente está vendo emergência agora de ferramentas que te propiciam você escolher como se você tivesse, sei lá, no Midjourney. Você dá um prompt com um estilo, com um arquiteto que você gosta, com um período, com um estilo arquitetônico, e ela vai se adequando e vai construindo, vai pegando o espaço que você conseguiu escanear com uma câmera 360, ou que você mandou fazer um S-Built, que não é um serviço relativamente barato, né? Você vai gastar, sei lá, no S-Built 2, 3 mil reais por 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, você vai gastar mais ou menos isso. Então mesmo hoje o S-Built o pessoal faz com câmera 360. 360. Eu não sei se detalhe muito fino a câmera 360 chega. Mas pega bastante detalhe. Pega bastante detalhe. E com Metalport, né? Então aí você pega e transforma isso num CAD. A partir daí, a ferramenta ela consegue te desenvolver múltiplos projetos que não vão consumir tempo de software, que não vão consumir trabalho, e ela vai montando múltiplos projetos a partir de parâmetros que você estabelece, parâmetros de custo, parâmetros de materiais, parâmetros de estilo, parâmetros de quantas pessoas moram ali. Então eu acho que tem uma parte da arquitetura que é muito braçal, né? Você fica muitas horas debruçado em cima de um software. Tem a questão também de... É o que você falou, vai depender de cada profissional, mas aquele profissional que senta com o cliente, escuta quais são os problemas... Aí é uma outra coisa. Aí ele transforma aquilo, porque o que eu percebo, assim, por exemplo, vamos usar o exemplo da Paulista. Você tá morando lá. Tem muita gente que eu escuto, Paulista eu gosto, é um lugar agradável, mas por quê? Não sei. Será que não é porque a rua é larga, não tem fiação? Não tem fiação, tá enterrado, é mesmo. Tem bastante arboreto. Enfim. Então, às vezes a gente consegue transformar, né, por exemplo, tem muita gente que traz uma imagem, eu gosto disso. Mas o que você gostou dessa imagem? Não sei, mas eu gosto disso. Mas será que é a cor, é o ambiente? É meio complexo, porque isso que você tá falando iria acho que para todas as profissões, então, praticamente, né? Então, eu falo isso muito pra minha filha, porque minha filha fica falando, pai, de tanto me acompanhar, será que o que eu tô pensando em fazer agora como profissão, que profissão que eu vou tomar pra mim se com emergência de inteligência artificial? Qualquer coisa que seja relacionada com humanos, que você tenha que... Eu acho que o médico vai sofrer muito, o enfermeiro não. O arquiteto, aquele arquiteto que tem a sua própria maneira de produzir obras, esse vai sofrer muito.
o arquiteto que é quase um psicólogo, que vai entender, vai entender quais são as necessidades e os desejos daquele cliente e vai criar soluções que eventualmente podem ser... O arquiteto talvez vire muito mais um consultor. Sim. Para entender o que o cliente quer e traduzir isso em prompt para trazer um projeto mais a parte braçal ser desenvolvida por inteligência artificial. Sim, pode entendeu? ser. Mas eu acho que se a gente pensar nessa linha de raciocínio, acho que é o que você comentou, pode ir para todas as profissões. Às vezes até você preencher uma ficha ali, tô com dor aqui. Você tá com dor aqui, tá sentindo o quê? Aqui. Pode Sim. ser isso, aquilo. Aí você faz um scanner ali perfeito. Né? E aí já sai, você pode ter isso, aquilo, um diagnóstico sem ter um médico. Mas quem que vai cuidar de você? A enfermeira. Né? Quem que vai cuidar dos efeitos psicológicos de você ter descoberto algum tipo de mazela, algum tipo de doença? Enfermeira. Um psicólogo, provavelmente. Também é. Então qualquer coisa... A relação humana ali, né? A relação humana. O que for de interface humana, eu acho que... E eu vendo coisas... Eu sou arqui-inimigo de tudo que é digital. Apesar de usar o digital muito bem, uma ferramenta de propagação de ideias... Negar, né? Não, hoje em dia é impossível. Eu não sou, tipo, um cara que vai... radical, né? Ludita, que vai pregar o ódio e a destruição às máquinas. Mas eu tenho que usar o digital ao meu favor. Então eu uso o digital como uma maneira de propagar ideias de experiências que são absolutamente carnais e epidérmicas. Legal. Bom, Facundo, na verdade, tinha o assunto aqui dá pra gente 12 perguntas e eu não respondi nenhuma. Aqui. Mas eu queria te agradecer. Obrigado. Porque, assim, foram várias indas e vindas do seu lado, do meu, a agenda não casava, certo. Mas foi muito legal o nosso papo aqui. Gostei bastante. Queria agradecer de você ter vindo aqui. Se você quiser colocar o seu contato aí pro pessoal, se quiser Instagram, enfim, não sei. No Instagram eu tô como @FacundoGuerra. Legal. Obrigado. Pessoal, chegamos mais a um final do episódio do podcast de Arquitetura Corporativa. Vou deixar também aqui meu Instagram, Bruno Moraes Arquitetura Estúdio. O nosso patrocinador é Ecofon. E até o próximo episódio.